a CEADEB, a nossa convenção do estado da Bahia, na pessoa do nosso muito digno irmão, pastor Edivaldo Filho, nosso vice-presidente. Meus amados, com alegria quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Feliz por participar de um trabalho tão motivador que é o Fórum de Missões. Eu estava, pastor Francisco, aqui observando os relatos, então eu quero dizer isso, pastor Francisco, que esse momento é importantíssimo, tanto quanto as plenárias de ministração da palavra, porque aqui nós saímos com ideias daquilo que está sendo feito por outros companheiros. A minha apresentação será oral, com algumas informações. O nosso presidente da nossa convenção CEADEB é o pastor Valdomiro Pereira da Silva. O estado da Bahia tem 600 campos, 600 sedes, de campos eclesiásticos. O pastor Francisco me disse ali que a Bahia tudo é desafiador. São 417 municípios, 600 campos, e com distâncias enormes. Então, se eu saio de Salvador para visitar os irmãos, o trabalho no oeste é 1.500 quilômetros. Então, eu consigo sair da onde eu moro, chegar aqui em João Pessoa, e eu estou praticamente a metade do trajeto que eu faço de Salvador para o oeste. Então, é desafiador. Mas uma coisa interessante que nós trabalhamos na Bahia, lá não tem uma secretaria estadual, nós temos o Conselho de Missões da Convenção, que tem a ideia de dar o suporte aos campos no aspecto de mobilizar, fomentar, cadastrar os missionários e supervisionar. Uma coisa que eu assumi no meu coração, quando Deus me deu a oportunidade, através do pastor Valdomiro da Mesa, há uns 12, 13 anos atrás, que estamos no conselho, é não defender e nem criticar nenhum trabalho que eu não conheça. Então, se tem um missionário da Bahia, eu só posso defender ou falar qualquer coisa indo lá. E essa ideia do pastoreio do missionário, ela é tão importante quanto o envio. Então, a Bahia, cada campo é independente, tem o pastor presidente dos campos, e estes campos têm autonomia de enviar o missionário. Então, isso tem um lado bom e o lado ruim. Qual é o lado bom? A gente envia mais missionários. Então, a Bahia hoje você tem uma média de 80 missionários no campo transcultural, 60 e pouco, mais 19, quase 20 só da capital. E qual é o lado ruim? É que às vezes você não tem o controle de algumas situações. Por exemplo, tem gente que ele é autônomo totalmente, ele é carreira solo. No reino de Deus tem algumas pessoas que querem fazer carreira solo, Então, ele vai e você às vezes não sabe que ele enviou o missionário. E às vezes tem um missionário lá. E esse negócio de carreira solo é perigoso. Então, nós temos hoje essa média de missionários, cada igreja, e o presidente do conselho, o meu caso, por exemplo, eu tive um carro, o último carro, penúltimo carro, esse último carro eu tenho 1 ano com ele, já andei 120 mil quilômetros. O outro eu vendi, eu andei 250 mil, o outro eu andei 180 mil, aí eu comprei um com menos de 1 ano, eu andei 100 e tantos mil. Aí quando eu cheguei na concessionária, o cara disse assim: pastor, isso aqui é o quê? Que eu nunca vi isso aqui não, o senhor faz o quê? Eu digo, visitando missionário. Ele diz, benza a Deus. Porque é desafiador, Mas eu faço isso com todo amor e carinho e fico realizado nisso. Inclusive, eu estou vendo ali o irmão que tem a Kombi missionária. Fica em pé, meu irmão. Essa Kombi que está aí na frente é de um baiano. Chega aqui, meu irmão, que eu quero que o senhor saia na filmagem. Porque o senhor fez um trabalho. Essa Kombi missionária, você chega aqui, o senhor vai aparecer ali, o senhor vai ficar bonito. Agora não olhe para lá, não olhe para aqui que o senhor fica mais bonito. Isso. Essa Kombi missionária é de um campo no extremo sul, aonde começou o Brasil, Porto Seguro. Igreja pastoreada pelo meu amigo pastor Laurentino, e eles têm esse projeto, e eles vieram com essa Kombi, andando aí um bocado de lugar, e o pior não.
8 dias. Isso não é pior, é o fantástico, é a aventura missionária, né? E aí ele não vem para o fórum, ele vem fazendo missão no caminho. Eu acho que ninguém veio fazendo isso, mas ele veio. Ele vem pregando. O senhor veio também? O senhor é tremendo. Então, já ganhou 2 almas aqui, porque parado. E a Kombi dele, ele já prega, já é hotel. Aplauda o Senhor pela vida dele. Deus abençoe. Parabéns, viu? Parabéns. Nós temos um desafio, pastor Francisco, que eu acho que é o desafio de muitos. Lá na convenção, toda a AGO, nós temos o espaço missionário, que é convidar o missionário, o presidente do conselho, dar os relatórios e ouve o missionário. Nós temos trabalhos missionários fantásticos, promovidos por baianos. Por exemplo, eu falei com ele que nós temos o missionário Itamar Fernandes, há 25 anos, em Moçambique. São mais de 180 congregações nas aldeias. Um trabalho extraordinário, tive lá e já visitei várias vezes. Eu disse para ele, pastor, basta dar esse relatório aí, 180 congregações. Está acontecendo uma coisa interessante. A realidade da Europa é crítica. Eu preguei em alguns lugares na Europa que o pastor disse assim, que maravilha, pastor, hoje a gente conseguiu um número de gente que a gente nunca conseguiu. Não uma festa, 45 pessoas. Mas Deus tem levantado nordestinos para mudar a história da Europa. E eu vou citar o caso aqui do pastor Robson, que está em Portugal. Eu estive em Portugal e na Espanha, e a igreja está no mesmo nível espiritual e pentecostal aqui do Brasil. É um feito extraordinário. Ele hoje tem igreja na França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Portugal. O pastor Robson, baiano, né? Inclusive esteve comigo agora, ele estava no Brasil e voltou agora para a Europa. Nós temos o missionário Jonatas, que está fazendo tradução de Bíblia na Indonésia. Que é um trabalho que eu preciso, pastor, que o senhor me dê 1 minuto para eu explicar isso aqui. Ok, está justificado. 1 minuto que eu pedi. Muitas igrejas sacrificam projetos missionários extraordinários porque só apoia uma forma de missão. Por exemplo, se você envia uma pessoa para fazer tradução da Bíblia, ele não vai te mostrar o resultado de uma pessoa que vai plantar uma igreja. E aí o que é que acontece com muitas igrejas? Cadê o resultado, meu irmão? E o irmão está lá dia e noite traduzindo, e a igreja dizendo, cadê as almas? E o irmão dizendo, não tem ainda. E esse missionário está fazendo um trabalho, já traduziram vários livros da Bíblia, e está fazendo um trabalho extraordinário na Indonésia. E nós temos o trabalho também com os índios, o povo indígena. A gente tem que ter muito cuidado hoje com essa lacração, porque mudaram, né, a forma. Povos originários, né? Tem que ter muito cuidado. Isso aí é porque algumas pessoas não vigiam. Aí o que acontece? Esses povos, e aí eu me refiro à política, esses povos, eu tenho que falar alguma coisa, senão não dá certo. Então, hoje nós temos um campo eclesiástico só com os povos indígenas, um pastor presidente com mais de 7 congregações, nenhuma reserva. E eu disse para o pastor Francisco assim, os índios, nossos irmãos índios, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, é mais pentecostal do que a gente. Eu cheguei lá e disseram assim, vamos ouvir a cacique para dar boas-vindas ao presidente do conselho. Ela foi e pregou 45 minutos. E disse assim, eu só vou dar essa saudação rápida, porque queremos lhe ouvir. Eu digo... Não. É baiana. Pastor Edivaldo disse que aprendeu no fórum. Ouvindo a live. E para encerrar, nós temos uma missionária fazendo um trabalho entre os refugiados do Líbano, na Alemanha, que é um trabalho fantástico. Uma filha de pastor que se preparou e hoje está na Alemanha fazendo um trabalho com os refugiados que vieram do Líbano, da Síria, que é um outro trabalho que a gente precisa estar atento. Obrigado pela atenção, obrigado, presidente.